Capítulo 15. Chefe de Dungeon Kazaka. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Ao contrário de uma dungeon, em uma dungeon instantânea, tem-se um tempo de respawn para seus inimigos. Os monstros no primeiro nível reaparecerão no momento que ele cuidava dos monstros do segundo nível, então os monstros no segundo nível reapareceriam enquanto ele voltava para os monstros do primeiro nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Jinvoo foi entre o primeiro e o segundo nível até que seu nível parou de subir. Não sei quando terei uma chance como essa de novo. Depois de um certo ponto, ele foi capaz de prever de onde os monstros atacariam. Um macaco de cima. Ele facilmente se esquivou das garras do macaco, que estava caindo sobre ele, assim apunhalando o seu peito com sua espada. Gatos da esquerda e da direita. Ele cortou o pescoço das panteras negras que o atacaram pelos lados. Você derrotou o Briga de Garra de Navalha. Você derrotou o Razan da Sombra Negra. Você derrotou o Razan da Sombra Negra. E com isso, todos os monstros do segundo nível foram derrotados. Já fazia algum tempo desde que seu nível parou no 15. Parecia que esse era o limite de seu crescimento no primeiro e segundo nível da dungeon instantânea. Status. Status. Força, 45. Vitalidade, 24. Agilidade, 24. Inteligência, 24. Sentidos, 24. Pontos disponíveis, 0. Como um vídeo em câmera lenta. Depois de subir de nível várias vezes, seus atributos aumentaram de acordo. Agilidade quase no 25, depois de atingir mais de 20 na agilidade, ele foi capaz de discernir completamente a diferença entre a agilidade da força. Em vez de aumentar a velocidade física, a agilidade faz sua visão acelerar, fazendo parecer que os inimigos estavam mais lentos. Mesmo quando o macaco caiu e as panteras saltaram nele, ele viu tudo em câmera lenta. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado. O efeito tornou mais fácil de evitar os ataques dos inimigos e, ao mesmo tempo, acertar os seus ataques. Fazendo-se sentir mais ágil. Velocidade é relativo asterisco. Quando o atributo agilidade ficou mais alto, a diferença entre ele e seu oponente faria seus próprios movimentos parecerem mais rápidos para o inimigo. Parece que há uma ótima sinergia entre os atributos de força e agilidade. E esse foi o pensamento final de Jinvoo sobre o atributo agilidade. Então é isso. Ele virou a cabeça. O que fazer sobre isso? Ele estava olhando para a escada até o terceiro nível. Mesmo que o caminho para o terceiro nível estivesse aberto, havia uma razão pela qual ele passou seu tempo entre o primeiro e o segundo níveis. Eu sinto um calafrio lá embaixo. À medida que o seu atributo sentido aumentava, a sensação de perigo que ele sentia do terceiro nível se tornava mais forte. Mesmo sem olhar, Jinvoo tinha certeza de que havia algo forte lá embaixo. Ele lembrou a mensagem da entrada da dungeon. Você não pode sair da dungeon. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de retorno. A existência de um chefe. Na preparação para enfrentá-lo, Jinvoo tinha voltado entre o primeiro e segundo níveis várias vezes. Mesmo depois de tal preparação, ele sentiu uma inquietação quando parou diante da entrada do terceiro nível. Ele deu um tapa nas bochechas. Eu entrei em uma dungeon. Eu não posso sair sem dar uma olhada no chefe, né? Uma pequena quantidade de ansiedade foi boa para manter o máximo de prontidão. Sua ansiedade atual era a quantidade certa. Segurando a espada nas mãos, Jinvoo desceu lentamente as escadas. Estou louco ou essas escadas parecem mais longas do que o normal? Ele engoliu seco. Embora a iluminação fosse muito mais fraca do que o primeiro e o segundo níveis, ele não teve dificuldade em enxergar o que estava ao seu redor. É por causa do atributo sentido. Sua visão melhorou. Quando ele desceu com cuidado, ele se deparou com as plataformas onde os trens parariam. Mas ao lado das plataformas, em vez dos trilhos pelos quais os trens viajariam, havia uma gigantesca massa de água negra. O que é isso? Era como um rio ou um lago. Para dar uma olhada mais de perto, Jinvoo deu um passo à frente. De repente, algo grande, como um tronco gigante, saiu das águas. Desliza. É rápido. É rápido. A coisa que o alcançou em um piscar de olhos não foi um tronco, mas uma cobra gigante. Raia. Jinvoo, no reflexo, atingiu a cabeça da cobra. Clé. Seus olhos arregalaram. O que? Embora ele fosse capaz de desviar da cobra que estava vindo em sua direção, ele agora olhou para a espada quebrada em sua mão. Ele rapidamente se virou. Como se surpreendido pelo ataque de Jinvoo, a cobra enrolou a distância, olhando para ele com um olhar penetrante. Regente do pântano, casaca das presas azuis envenenadas. Seu nome em letras laranja flutuava claramente acima de sua cabeça. Perto dos monstros comuns que tinham um nome branco até agora, a velocidade e a durabilidade dessa coisa eram incomparavelmente maiores. Ainda assim, pensar que uma espada reforçada com poder mágico se romperia assim. Jinvoo engoliu em seco e analisou Casaca. As escamas azuis em seu corpo brilhavam. Estas escamas que serviam de armadura cobriam Casaca da cabeça à cauda. As escamas que não podiam ser perfuradas por uma espada. Os punhos de Jinvoo provavelmente não funcionariam também. Enquanto considerava a futilidade de sua situação, Casaca, tendo determinado que Jinvoo era uma presa, atacou-o com uma velocidade explosiva. Desliza. Jinvoo cerrou os olhos. Está vindo. Enquanto ele se concentrava com todo seu foco, a forma embaçada de Casaca começou a se tornar mais clara em seus olhos. Este foi o poder do atributo de agilidade. Quando Casaca abriu a boca e se aproximou dele, Jinvoo rapidamente torceu o corpo para evitar o ataque. Ao mesmo tempo, ele movimentou-se para trás da cabeça da cobra, agarrou-a com os dois braços e apertou-a. Quebra. O atributo de força de Jinvoo estava próximo dos 50. O poder aterrorizante estava sendo aplicado nas artérias da cobra. Incapaz de escapar de suas garras, a cobra se debateu e lutou de dor. Na resistência do monstro, Jinvoo cerrou os dentes e fortaleceu seu aperto. Bate. Bate.
Mesmo quando ele foi batido no chão e nas paredes pelos movimentos da cobra, Jinvoo segurou e não soltou. Se eu não tivesse upado tudo aquilo antes de vir aqui. Não havia fim para o ensinamento de Jinvoo. E se ele não tivesse upado até o limite antes? E se ele não tivesse focado todos os seus pontos em força? Pode ter prejudicado significativamente sua capacidade de derrubar Kazaka. Este lugar teria sido seu túmulo. Seu julgamento sobre esperar antes de descer para o terceiro andar era sensato. Quebra. Com um som doentio, o crânio de Kazaka foi esmagado. Você derrotou o regente do pântano, Kazaka das presas azuis envenenadas. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado de um chefe. Derrotando Kazaka lhe concedeu 2 níveis. Jinvoo levantou os punhos. O nível que parecia parar no 15 pulou para 17. Ele começou o dia no nível 1, ele tinha subido de nível como louco desde então. Mas não havia ninguém que caçasse um chefe apenas por pontos de experiência. Quando se trata de derrubar um chefe, o número 1 é itens. Quando ele olhou para o corpo esparramado da cobra, Jinvoo viu 2 fontes de luz saindo de seu corpo. Acho que os chefes derrubam mais de um item. Com um rosto encantado, ele estendeu a mão para a luz. Toca. Você encontrou presa envenenada de Kazaka, gostaria de adquiri-lo. Você encontrou glândula de veneno de Kazaka, gostaria de adquiri-lo. Adquira tudo. Enquanto ele falava, uma adaga feita de ossos e uma bolsa contendo alguma substância apareceram em sua mão estendida. Presa envenenada de Kazaka. Raridade, C. Tipo, adaga. Poder de ataque mais 25. Inflige paralisia e sangramento no ataque. Paralisia, o alvo tem a chance de ficar imobilizado. Sangramento, o alvo perderá 1% de vida por segundo. Uma adaga feita da presa envenenada de Kazaka, ainda pingando seu veneno. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jinvoo balançou a cabeça enquanto lia a descrição do item. Não é osso, mas uma adaga feita da presa daquela coisa. Seus atributos e efeitos são muito bons. Ele olhou para a bolsa em seguida. Glândula de veneno de Kazaka. Raridade, A. Tipo, poção. Buff escamas blindadas de Kazaka aplicado ao consumo. Debuff músculos enfraquecidos aplicados ao consumo. Escalas blindadas de Kazaka, redução de danos físicos mais 20%. Músculos enfraquecidos, força menos 35. Uma bolsa contendo o refinado veneno de Kazaka. Beber lhe dará uma pele permanentemente endurecida, mas o veneno também danificará permanentemente seus músculos. Item raro de Kazaka. Você pode manter este item em seu inventário. A expressão de Jinvoo variou entre alegria e tristeza. Presa envenenada de Kazaka foi uma boa arma para substituir a espada de aço quebrada. Além do fato de que o poder de ataque da adaga era mais do que o dobro da espada, ele ainda tinha efeitos especiais como paralisia e sangramento. Mas o veneno é um pouco. No começo animado com um item de raridade Rekka, ele rapidamente percebeu que não era tão bom depois de ler sua descrição. Naturalmente, reduzir todos os danos físicos em 20% era um efeito digno de um item de Rekka. Mas a penalidade de perder 35 pontos de força era demais. Especialmente quando ele considerou o fato de que ele tinha focado todos os seus pontos em força até agora. Apesar de ser uma faca de 2 gumes, ainda era um item que ele não queria jogar fora. Talvez algum dia, quando seus atributos fossem tão altos que uma redução de 35 pontos não fosse muito, ele usaria esse item. Por enquanto, você fica no inventário. Com uma expressão desapontada, ele guardou a adaga e a poção em seu inventário. Se apenas uma adaga de Rekka e uma poção de Rekka tivessem saído. Ao contemplar a ideia, ele recebeu uma mensagem. Quando o chefe for derrotado, a dungeon retornará ao seu normal. Seu entorno ficou embaçado. Jinvoo ficou ligeiramente tonto quando o mundo voltou para ele. Olhando em volta, ele estava parado no meio de uma estação normal de metrô. As luzes estavam acesas e as águas que enchiam os trilhos haviam desaparecido. Mas onde está todo mundo? Além da falta de humanos, também não havia trens. Querendo saber se já passava o tempo que os trens estavam funcionando, Jinvoo verificou a hora. O relógio apontava para as 10 da noite. Ele havia entrado na masmorra instantânea um pouco depois do almoço e passou quase 9 horas nela. Muito tempo passou. Se seus níveis não fossem acompanhados por uma recuperação de status, ele provavelmente teria desmaiado há algum tempo. Ainda assim, é muito cedo para os trens pararem de funcionar. Depois de esperar um pouco para ver se os trens chegariam, Jinvoo decidiu deixar a estação. Andando pelo segundo e primeiro níveis, ele ainda não viu ninguém por perto. Quando ele subiu o último lance de escadas, alguém gritou para ele. Senhor. Uma voz humana foi um som bastante acolhedor para Jinvoo. Ele levantou a cabeça. Era um soldado militar segurando uma arma. Identifique-se. O que você estava fazendo lá embaixo? Você não ouviu os anúncios? Vendo a expressão séria do homem, o próprio Jinvoo ficou endurecido. Aconteceu alguma coisa. O que você quer dizer com algo aconteceu? Você não sabe. Os olhos do soldado se aproximando de repente caíram na espada quebrada que Jinvoo estava segurando. Jinvoo aprendeu que a espada quebrada não era capaz de ser colocada no inventário. Não querendo jogá-lo fora, Jinvoo segurou-o nas mãos enquanto caminhava. Vendo a espada, os olhos do soldado mudaram. Ele olhou cuidadosamente Jinvoo de cima a baixo, notando os traços de batalha em suas roupas esfarrapadas. O soldado que manteve uma atitude dura de repente se tornou amigável. Você é um caçador nem por acaso. Continua no próximo capítulo.